tarde, tudo bem? Nessa tarde eu gostaria de chamar a atenção para você, de você que está me vendo, está me ouvindo, para um tema muito intrigante. O tema se chama disciplina. Algumas pessoas têm muitas dificuldades com respeito à disciplina, não é mesmo? Há também de nós temos aquelas pessoas que são teimosas, aquelas que não obedecem, não é mesmo? E quando se fala de obediência, normalmente a primeira coisa que vem na cabeça da gente são as crianças. E nós, por trabalharmos com escola, nós temos uma teoria baseada na Bíblia. Você sabia que a Bíblia ela nos apresenta muitas teorias com respeito à disciplina? E tem uma muito importante e bem interessante que eu gostaria de convidar você a ler comigo, o livro de Gênesis. Vejamos na Bíblia se realmente esse livro ele nos traz algumas lições sobre a disciplina. Prestemos atenção. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: conta a história de Adão e Eva quando estavam no jardim do Éden. Deus havia colocado duas árvores no jardim, uma que eles poderiam se alimentar livremente e a outra que era do conhecimento do bem e do mal. Desta árvore eles não poderiam se aproximar. Perceba, é uma tentativa de disciplinar os seus filhos a não tocarem naquilo que é proibido. Deus havia falado, não tocareis e nem dela comereis. Agora veja o que aconteceu. Diz a palavra de Deus que Adão caiu num profundo sono, Eva então saiu para passear no jardim e deu de cara com a serpente. Vocês conhecem a história? A serpente seduziu Eva ao falar, Eva ficou impressionada porque a serpente não falava nessa ocasião. E então Eva foi lá e tomou do fruto e comeu. Adão chegando e vendo o que estava acontecendo, Eva ofereceu a ele e ele também comeu. Depois do verso 8 de Gênesis, olha o que diz. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim da viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Queria parar um pouquinho aqui, perceba. Veja como Deus é um Deus de amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, queridos, Ele é onisciente e onipresente e onipotente. Ele conhece tudo. Deus sabia o que tinha acontecido, Deus sabia que Adão tinha pecado, que Eva tinha pecado. Mas a primeira pergunta que Deus faz para o homem quando ele pecou, e é a pergunta que nós devemos fazer ao disciplinar uma criança, ao disciplinar os nossos filhos: onde você está? O que você fez? Por que você fez isso? Quando Deus perguntou para Adão, onde estás? Literalmente Deus estava fazendo com que Adão ele tirasse de dentro da mente dele, do coração dele, aquilo que ele havia feito de errado. Ele havia desobedecido. Portanto, então, Deus usou uma forma maravilhosa para disciplinar o seu filho, perguntando para ele, olhando nos olhos dele. Sabe, a pedagogia diz que nós, quando vamos falar com uma criança, nós devemos abaixar, ficar na altura dos olhos da criança e olhar para ela, no fundo dos olhos dela, e perguntar: por que você fez isso? Foi exatamente isso que Deus fez. Viram que interessante? A Bíblia então traz muitas informações sobre disciplina. E vocês conhecem a história? Quando Deus perguntou a Adão aonde está, Adão então começou a conversar com Deus. Quando a criança comete algum erro, quando ela desobedece, nós precisamos fazer com que ela raciocine naquilo que ela fez, com que ela pense naquilo que ela cometeu de errado. E assim então ela começa a extrair dentro dela o desejo do perdão. Querido, se você seguir essas instruções da palavra de Deus, se você seguir aquilo que Deus pede para você, Deus sempre vai estar perguntando para você: filho, onde você está? Sabe por que Ele vai fazer isso? Porque Ele quer que você fale para Ele. Ele quer que você sinta Ele na sua vida. Foi exatamente isso que Deus fez com Adão. Adão começou a dialogar com Deus. E depois vocês conhecem o desfecho final dessa história. Deus perdoou Adão, mas trouxe uma consequência terrível na vida dele e de Eva e de toda a humanidade. Queridos, a disciplina, ela vem de Deus. Nós precisamos corrigir os nossos filhos, precisamos fazer com que eles criem uma rotina de trabalho educacional nas suas vidas todos os dias, e nós precisamos corrigi-los, mas quando nós corrigimos eles, fazemos com que eles pensem naquilo que eles fizeram, nós seremos eternamente vencedores. Mas as consequências, elas, mesmo assim, elas virão. E nós precisamos deixar que as consequências venham, para que eles aprendam a obedecer por amor, porque eles sabem que quando nós obedecemos por amor, nós seremos eternos vencedores. Que Deus abençoe você. Que a disciplina mais importante que nós
podemos analisá-la, colocá-la em nossa vida, é a disciplina deste livro aqui, a Bíblia Sagrada. Confie nele e você será um eterno vencedor. Que Deus abençoe você.